Você já parou para pensar que uma das histórias mais conhecidas da humanidade pode não ser exatamente como foi contada? E se o dilúvio de Noé não for apenas um relato religioso, mas um fragmento distorcido de algo muito mais antigo, mais real e talvez até mais perturbador do que imaginamos? Hoje você vai mergulhar em um dos maiores mistérios da história humana, uma narrativa que atravessou milênios, sobreviveu a civilizações inteiras e continua levantando uma pergunta desconfortável. A Bíblia mentiu ou apenas escondeu parte da verdade? A história parece simples à primeira vista. Um homem chamado Noé é escolhido por Deus para sobreviver ao fim do mundo. Ele recebe instruções detalhadas para construir uma arca gigantesca, capaz de abrigar sua família e representantes de todas as espécies animais. Então, o céu se abre. As águas surgem de todos os lados e um dilúvio cobre toda a terra, eliminando praticamente toda a vida existente. Depois disso, as águas baixam, a arca repousa e a humanidade recomeça. Durante séculos, essa narrativa foi ensinada como um fato absoluto dentro da tradição religiosa. Para muitos, ela é literal, para outros, simbólica. Mas existe um detalhe que muda completamente a forma como essa história deve ser analisada. Ela não é única. Muito antes do livro de Gênesis ser escrito, povos antigos já registravam histórias incrivelmente semelhantes. Na antiga Mesopotâmia, considerada o berço da civilização, existe um texto chamado Epopeia de Gilgamesh. E quando você lê esse relato, a semelhança é impossível de ignorar. Um homem recebe um aviso divino sobre um grande dilúvio. Ele constrói uma embarcação gigantesca, leva animais consigo, sobrevive à destruição total causada pela água e depois solta aves para encontrar terra firme. Isso não é apenas parecido, é quase a mesma história. Agora pense, como uma narrativa tão específica aparece em culturas diferentes, separadas no tempo e no espaço? Coincidência parece improvável demais. E não é só na Mesopotâmia. Os sumérios, ainda mais antigos, também registraram um grande dilúvio. Na tradição hindu, existe a história de Manu, avisado por uma entidade divina para construir uma embarcação e sobreviver a uma inundação devastadora. Na mitologia grega, Deucalião e Pirra escapam de um dilúvio enviado por Zeus para destruir a humanidade corrompida. E talvez o mais intrigante, até povos indígenas das Américas, isolados por milhares de anos, possuem histórias de grandes inundações que destruíram o mundo, culturas que nunca tiveram contato entre si, contando essencialmente a mesma história. Isso levanta uma possibilidade desconfortável. Talvez essas histórias não sejam apenas mitos, talvez sejam memórias fragmentadas de um evento real. Agora entramos no campo da ciência. Durante muito tempo, arqueólogos e geólogos descartaram a ideia de um dilúvio global como descrito na Bíblia. Não existem evidências de que toda a Terra tenha sido coberta por água ao mesmo tempo em um período recente da história humana. Mas isso não significa que nada aconteceu. Na região do Mar Negro, por exemplo, pesquisadores encontraram indícios de uma inundação massiva que ocorreu há cerca de 7.000 anos. A hipótese sugere que o mar Mediterrâneo rompeu uma barreira natural e invadiu rapidamente a área, elevando drasticamente o nível da água e engolindo terras habitadas. Imagine o impacto disso para as pessoas da época. Vilarejos inteiros desaparecendo, terras férteis sendo destruídas, famílias fugindo sem entender o que estava acontecendo. Para quem vivia ali, aquilo não era apenas uma enchente, era o fim do mundo. E eventos como esse podem ter ocorrido em diferentes regiões, em diferentes épocas, criando múltiplas memórias de dilúvio que foram transmitidas oralmente ao longo das gerações. Mas aqui surge um ponto crucial. Se esses eventos foram regionais, por que tantas culturas falam de um dilúvio global? A resposta pode estar na forma como os humanos interpretam catástrofes. Quando algo destrói tudo ao seu redor, tudo o que você conhece, aquilo se torna, na sua percepção, o mundo inteiro. E ao longo do tempo,
Essas histórias podem ter sido ampliadas, reinterpretadas e até modificadas para transmitir mensagens mais profundas. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais complexa. Porque o dilúvio bíblico não é apenas um evento natural. Ele tem um propósito moral muito claro. A humanidade é considerada corrupta, violenta, desviada, e por isso Deus decide destruí-la, poupando apenas aqueles considerados justos. Essa não é apenas uma narrativa histórica. É uma mensagem poderosa, uma mensagem que atravessou gerações dizendo: existe um limite, existe uma consequência, existe um julgamento. Mas algumas versões mais antigas desse mesmo mito contam uma história um pouco diferente. Na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, os deuses decidem enviar o dilúvio não apenas por causa da corrupção humana, mas porque a humanidade se tornou numerosa demais, barulhenta demais, difícil de controlar. Isso muda completamente a interpretação, porque deixa de ser uma punição moral e passa a parecer uma decisão estratégica, uma tentativa de reiniciar tudo. Agora pense nisso com calma. Se essas histórias têm uma origem comum e foram adaptadas ao longo do tempo, quantos detalhes foram alterados? Será que o motivo original foi realmente moral? Ou isso foi acrescentado depois para dar sentido, controle e direção à narrativa? Existe ainda uma hipótese mais controversa, defendida por alguns pesquisadores e teóricos alternativos: a ideia de que civilizações avançadas podem ter existido antes desse suposto dilúvio. Civilizações que desapareceram quase completamente, sem registros claros, sem evidências diretas, apenas fragmentos, mitos e estruturas inexplicáveis que desafiam a cronologia tradicional da história. Se isso for verdade, o dilúvio não foi apenas uma tragédia natural. Foi um apagamento, um reset da humanidade. E talvez isso explique por que tantas culturas falam sobre começar de novo, sobre sobreviventes, sobre recomeço, sobre reconstrução. Mas então surge a pergunta mais inquietante de todas. Se algo assim realmente aconteceu, por que não sabemos disso com clareza? Por que não existe um consenso? Por que tantas versões diferentes? Talvez porque a história que chegou até nós não é completa. Talvez porque, ao longo dos séculos, ela foi reescrita, adaptada e moldada de acordo com crenças, interesses e necessidades de cada época. Ou talvez porque algumas partes simplesmente se perderam. Isso não significa necessariamente que a Bíblia mentiu, mas talvez signifique que ela conta apenas uma versão, uma interpretação específica de algo muito maior. E no fim das contas, o dilúvio de Noé deixa de ser apenas uma história religiosa e passa a ser um dos maiores enigmas da humanidade. Um ponto onde mito, ciência, história e mistério se encontram. Agora eu quero que você pense com sinceridade. Você acredita que todas essas culturas inventaram a mesma história por acaso? Ou acredita que algo realmente aconteceu? Algo tão impactante que ficou gravado na memória coletiva da humanidade? Se esse tema mexeu com a sua forma de ver o passado, então você já começou a enxergar além da superfície. Deixe seu like, se inscreva no canal e continue explorando, porque existem muitos outros mistérios esperando para serem revelados. E nunca esqueça, às vezes a verdade não está escondida porque é impossível encontrá-la, mas porque quando encontrada, ela muda tudo.